Começamos o comentário de hoje com a seguinte e boa observação. Veja bem, por incrível que pareça, Deus, ele não impede os falsos profetas de cumprirem a sua missão. Ele pode muito bem fazer isto, mas ele deixa eles cumprir a missão deles. Lembramos que Jesus, quando estava sentado à mesa, na primeira Santa Ceia, na última Páscoa, digamos assim, quando Judas se levantou para fazer o que ele tinha que fazer, Jesus olhou para ele e disse assim: "O que tens a fazer, faze-o depressa." Então, nem Deus impediu de Judas cumprir a missão dele. Assim também, Deus não impede dos falsos profetas cumprir a missão deles, a triste missão, e deixa eles para o dia do julgamento. Então não adianta debater, discutir ou até brigar com os falsos profetas, vamos dizer assim. Não adianta nada. Deus deixa eles cumprir a missão deles até chegar o dia do julgamento. Bom, esse é o comentário de hoje. Venha comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e fique até o final dessa gravação para você entender, observar essas coisas boas e edificantes que precisamos para os últimos dias que estamos vivendo. Se você gostar do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, faça parte aqui e ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Bom, outra boa observação é o seguinte, é que Jesus disse que é fácil conhecer um falso profeta. Não é difícil. Jesus disse que é fácil. E disse as seguintes palavras, de uma maneira tão simples como ele sempre falava. Ele disse o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Então é fácil conhecer. Está em Mateus 7,16. Então ele disse mais, que não se pode colher, vamos trazer para, digamos assim, a tradução mais fácil para os nossos dias. Não se pode colher de um pé de laranja, você não vai colher uma uva. Ou você não vai colher um limão de um pé de laranja. Não. A pessoa, aquilo que ela é, ele produz. Tá? Então, o falso profeta, ele é assim. Ele até está com o evangelho de Jesus nas mãos e prega para os outros, mas ele mesmo não vive. Então essa é uma das principais características, e Jesus combateu muito isso na vida dos fariseus. Todavia, Deus não impede ele de cumprir a sua missão. Bom, mais uma boa observação. Quando Jesus falava dos verdadeiros pregadores do evangelho, os fiéis, os que pregam o evangelho genuíno e sadio, que dá vida e salvação, Jesus falou que eles são poucos. Os verdadeiros trabalhadores do evangelho, eles são poucos, os fiéis são poucos. Mas quando Jesus falou em se tratar de falsos profetas, Jesus disse que eles são muitos. Por incrível que pareça, eles são muitos. E no Velho Testamento já era assim. Quando você vê o profeta Elias, unicamente o profeta Elias, enfrentando 400 falsos profetas de Baal. E está dito que se levantarão muitos falsos profetas. Bom, mas no final do século, do primeiro século da era cristã, no final do ano 100, esses falsos profetas, eles já haviam se multiplicado muito
ao ponto de dar muito trabalho para os apóstolos. Os demais apóstolos, eles vacinaram a igreja, porque a única coisa que se pode fazer é vacinar a igreja, ensinar como se desviar deles. Agora, combater eles, debater eles, não é por aí. É vacinar a igreja. E os apóstolos fizeram isso. Mas o que falou com mais clareza e de uma maneira mais pesada a respeito dos falsos profetas foi o apóstolo Judas. É a última carta, ou seja, a última carta antes do Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia. Judas, não é o traidor, é outro Judas, tá? Um fiel, tá bom? E ele falou pesadamente a respeito dele, expondo o perfil, como é eles. Ele descreveu, deu a descrição, como é, como age, o que faz um falso profeta. Então vamos lá a esse assunto. Judas, ele tem apenas 25 versículos. A epístola de Judas tem apenas esses 25 versículos. Do verso 12 ao 19, ele dá todas essas descrições. Vejamos. Ele começa dizendo assim, que os falsos profetas, eles são certos indivíduos que se introduziram na igreja com simulação. A primeira coisa que ele fala sobre eles. E em seguida, ele disse que esses falsos profetas, eles são pastores que pastoreiam a si mesmos. Eles estão lá pregando, não é por amor à salvação das almas, amor à sua alma, não. Ele está lá com os seus próprios interesses. Por isso, ele vai pastorear somente a si mesmo. Assim disse o apóstolo Judas. Outra descrição que ele deu a respeito dos falsos profetas, ele disse que eles são rochas submersas. Ou seja, é uma rocha que ela está afundada nas águas profundas. Porque a Bíblia diz que um cristão verdadeiro, um salvo, ele é comparado a uma rocha firme, uma rocha que está firme. Mas quando se trata de um falso profeta ou de um falso cristão, diz que é uma rocha que está submersa, ou seja, uma rocha que afundou, tá? Outra descrição que diz a respeito, que expõe quem é um falso profeta, um falso pregador. Judas diz que eles são nuvens sem água. Ao se falar de nuvem, as nuvens, elas contêm água. Aquelas nuvens de chuva contêm água. E água traz chuva, a nuvem traz chuva para a terra e dá vida, e gera vida, produz vida, e é bom para a natureza. Então a água sempre está mostrando a respeito da vida. Mas diz que esses falsos profetas, eles não têm nada. É uma nuvem sem água. Então o conteúdo deles não traz vida para ninguém. Traz escândalo, traz confusão e descaminho para aqueles que o seguem e dão ouvidos a eles. Bom, outra descrição. Vamos lá. Judas chamou ele de estrelas errantes, tá? Bom, estrela. Um pastor de uma igreja, ele é comparado a um anjo, e um anjo é comparado a uma estrela, e vice-versa. Então, uma estrela, você sabe que ela brilha, tá? Ela brilha. Então, um falso profeta, um falso pregador, ele tem até carisma, ele atrai multidões, ele arrasta multidões, mas se ele não vive o que prega, ou prega um evangelho distorcido e desviado, então ele é chamado de estrela, mas é uma estrela errante, e todos aqueles que o seguem também entrará pelo mesmo caminho do erro. Mas agora, uma das coisas mais pesadas é essa outra descrição.
Judas disse que esses homens que se introduziram na igreja com simulação, Judas chamou ele de árvore duas vezes mortas. Ou seja, eles são árvores duas vezes mortas. Por quê? O ímpio, o ignorante que não conhece o evangelho, quando ainda não se converteu, a Bíblia diz que ele é como se estivesse morto. Quando ele se converte a Cristo, que se regenera, que nasce de novo, aí ele está vivo para Deus. Mas se ele se desviar, não olhar mais para Jesus, ou entrar pelo descaminho, ele morre novamente. Então, o falso profeta, ele é comparado a uma árvore duas vezes morta. Ou seja, ele não tem vida nem para ele. Tá? Então, foi assim que Judas descreveu os falsos profetas. Bom, vamos a essa última observação, e boa observação. Não adianta você debater com os falsos profetas. Criar ali uma maneira de debater isso, debater aquilo, e eu não dou muito ouvido para essas coisas. Se você debater com os falsos profetas, você vai se prejudicar. Você vai prejudicar os outros que vão ouvir, porque vai gerar escândalo, porque vai gerar confusão. E o evangelho, o santo evangelho, não é um evangelho de confusão. Então é melhor deixar eles para lá, deixar eles cumprir a missão deles. Porque quando falamos, como falamos no começo, no início desse comentário, nem Deus impede os falsos profetas de cumprir a missão dele, embora ele possa fazer muito bem, mas ele deixa eles cumprir a missão deles, assim como Deus não impediu Judas de cumprir a missão deles, e deixa eles para o dia do juízo final. Eu espero que tenha ajudado você com essa humilde gravação. Muito obrigado a você que nos segue. A você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude a levar essa mensagem para outras pessoas. Deus te abençoe ricamente.